Bom dia, Brasil e brasileiro. Que a paz do Senhor Jesus seja com o nosso país, com as nossas autoridades e com toda essa nação. Que é o que o nosso país está precisando, é de paz, de entendimento, com mais sabedoria, para uma nova direção, com mais entendimento, com uma nova direção nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades, porque nós temos muita necessidade de mudança de vida, de comportamento, de atitude. O nosso país é um dos países que precisa mudar por completo, em tudo. Porque o nosso país, infelizmente, ninguém sabe o que é verdade, ninguém sabe o que é mentira. E todo mundo fala. Mas ninguém traz uma solução para o problema, para o país. Porque sabe que a solução é difícil para quem quer fazer, mas é fácil para quem quer criticar. Então, o que o nosso país precisa é de solução, porque o nosso país está no fundo do poço, pela falta de entendimento e de conhecimento das nossas autoridades, principalmente pela falta de fé, né? Onde a fé é tudo no coração de um homem. O homem sem fé é como uma folha ao léu, sem rumo, sem direção, na contramão. Isso mesmo. Por isso é que nós precisamos mudar e ter atitude de mudança. Porque nós somos um país de cristão, onde 95% da nação é cristão, se diz ser cristão, se diz acreditar em Deus. Mas, infelizmente, pela falta de entendimento e de conhecimento, fala de democracia e vive no comunismo, na iniquidade. Então, a gente precisa refletir sobre o nosso país, sobre a nossa vida, porque o que está em jogo é a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro. É o que está em jogo. Porque quando nós não damos crédito para a palavra de Deus, para aquilo que Deus está falando no nosso ouvido, nós vamos dar crédito ao homem. Nós vamos ter que obedecer ao homem. Em razão de obedecer ao homem e dar crédito ao homem, é que o nosso país está no fundo do poço. Hoje nós vivemos num país rico. Um país rico que oferece condição de vida ao mundo inteiro. Tudo que o mundo necessita, o nosso país oferece. Tem condição de oferecer. Mas, infelizmente, não tem uma política com justiça. Uma política de desenvolvimento. E é o que o nosso país precisa, é de uma política com desenvolvimento, uma política de crescimento, tanto em matéria-prima como espiritualmente. O nosso país e toda essa nação precisa mudar o entendimento, entender que nós fomos capazes de afundar o nosso país e que, ao mesmo tempo, seremos capazes de levantar o nosso país
porque Deus é com nós. Deus é vivo. E nós temos um presidente que acredita em Deus, que busca em Deus. Tudo aquilo que ele acredita, ele busca em Deus, ele não busca no homem. A prova maior disso, a prova maior de tudo que eu estou falando é que o nosso presidente não trabalha por partidarismo e nem por vanglória, e sim por humildade, amor à pátria, amor à família, amor a Deus. Ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que crê em Deus e que busca em Deus e acredita em Deus. E é isso que nós temos que fazer. A Bíblia diz que nós temos que dar exemplo e seguir exemplo. Que o Senhor Jesus seja o nosso exemplo a ser seguido. Mas nós podemos ter o exemplo do nosso presidente, que além de ser o chefe da nação, ainda dá exemplo da vida que ele quer para todos nós. Que exemplo bonito que ele dá. Porque se ele fosse um homem que não tivesse interesse pela nação, pelo país, sabe qual que era o exemplo que ele dava para nós? O próprio interesse. Ele ia buscar para ele. Ele não ia fazer para o país, ou para a nação, ou para as famílias. Ele ia fazer para ele. E olha o exemplo que ele está dando. Será que não está na hora da nação acordar em favor de tudo isso? E acreditar em Deus, que assim como Deus tirou o nosso país da mão dos dominadores, dessa legião de maligno e potestade, e abençoou esse presidente que hoje tem no país, e colocou o poder do nosso país nas mãos dele, capacitou ele. Será que esse Deus não é o mesmo que pode abençoar toda essa nação, transformar essa nação? Assim como ele vem transformando o nosso país, assim como ele vem abençoando o nosso país, porque se nós olhar bem, o nosso país atravessa uma crise profunda. Mas em meio a essa crise, o nosso país ainda está andando, está respirando, está crescendo. Isso não é poder do homem, não, é poder de Deus. É o poder de Deus. Apesar de tudo, ser contra o trabalho do nosso presidente, ser contra as atitudes dele. Olha o quanto de obra ele vem realizando, o quanto de apoio ele vem buscando no mundo. Mas isso não é o suficiente. Ele precisa do apoio da nação, ele precisa do apoio da política. Interna, que são os parlamentares que têm que apoiar ele. Mas, infelizmente, o que nós vê aí é diferente do que nós vê. Quando ele coloca um projeto para ser votado, olha a dificuldade que é. Quando o projeto é votado, o inimigo vai lá no outro inimigo e busca apoio para cancelar, para derrotar ele. Não, gente, está errado. Está errado. Não é assim que se funciona. Não é assim que se cresce. Veja que nós vivemos num país muito rico, mas é um país
que as despesas é muito maior do que o que arrecada. A produção do país não cobre as despesas com estabilidade. É um país aonde deveria olhar com mais atenção, porque nós pode colocar lá o melhor presidente do mundo, lá em Brasília. Mas se não tiver apoio político, parlamentar, ele vai só se afundar. E ele afundando, o país também afunda. Porque o país já está afundado. Vai acabar de afundar. Por isso é que eu estou aqui. Em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para aparecer, não. Não. Eu não estou aqui para vangloriar, não. Não. Eu estou aqui como um homem de Deus, um filho de Deus. E eu sou um homem que faço muita oração para o nosso presidente, para o nosso país e para toda essa nação, e principalmente pelos trabalhadores, os empresários. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos necessitados, pelos angustiados, pelos sofridos. E é isso que eu faço. Eu não estou aqui para aparecer, não. Veja o exemplo que a Bíblia dá. Moisés foi um dos maiores líderes religiosos. Samuel, Salomão, Davi, Abraão, Jeremias, Isaías, o próprio Jesus, que veio ao mundo para salvar a humanidade e ensinar a humanidade. Você vê que o poder de Jesus é tão grande, que ele deu a vida dele para salvar a humanidade, salvar o mundo, libertar a humanidade. E ainda exerce o poder, porque ele usa o homem para fazer as obras dele. Ele continua fazendo obra. Assim como ele usa o nosso presidente para fazer o que o nosso presidente está fazendo no país. Um presidente que não tem apoio de político nenhum e está aí lutando com todas as forças e vencendo. Aquilo é obra do Senhor Jesus. Assim como ele me usa para estar aqui falando da vida que nós estamos levando, do perigo que nós estamos correndo, assim como ele está me usando, assim como ele pode te usar também. Ele não usa só eu, ele usa quem ele quiser, quem ele puder e para quem ele quiser e como ele quiser. Porque tudo é dele, tudo é por meio dele, para ele são todas as coisas, e a ele pertence o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Porque ele é Deus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E eu estou aqui pela fé que eu tenho nele, em primeiro lugar porque eu entreguei a minha vida nas mãos dele e disse que do mundo eu saí, de lá eu vim, entreguei a minha vida na mão dele e falei com ele, daqui só se ele me tirar, porque se ele não me tirar, serei um instrumento nas mãos dele, usado por ele, para fazer a vontade dele. Deixei o mundo para não fazer a vontade do homem e vim para a presença dele para fazer a vontade dele. E aqui estou,
para fazer a vontade dele. Porque só ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. E para que ele seja glorificado na minha vida, no nosso país e em toda essa nação, aqui estou eu. Se és tu dos nossos, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Se adversário for, pelo nome e o poder do Senhor Jesus, eu ordeno que venha bater em retirada, cair por terra, cachoeira, mata virgem. Porque todo homem que se rebelar contra as minhas ordens e não obedecer às minhas palavras em tudo quanto eu ordenar, será morto. Porque Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, quem sois? Diga-me, quem sois? O que te faça? Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco. Porque ser pastor de um homem é melhor do que ser pastor de uma tribo ou de uma família. Porque quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Por isso eu vos declaro que todo pecado e blasfêmia aos homens serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai de mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia! Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for. Eu quero ler uma palavra aqui, porque eu quero começar através desta palavra. Eu quero dar início a essa live através desta palavra. O livro é Tiago, o capítulo é 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Exatamente. O que a palavra de Deus diz? Que nós temos que ouvir mais, falar menos, porque a ira do homem não produz a justiça do homem. E no nosso país está totalmente ao contrário. O homem está falando muito. O homem está falando muito.
E na hora do direito de resposta, ele se ira. E na ira dele, ele está prejudicando os necessitados, os inocentes. É o que diz a palavra de Deus. Não produz a justiça de Deus. Aí o homem se acha de fazer injustiça, porque isso não é justiça, é injustiça. Com os necessitados, com os inocentes, os trabalhadores, os encarcerados. Por quê? Pela falta de entendimento e de conhecimento, pela falta de compromisso que ele mesmo o fez, porque todo homem veio ao mundo com um propósito de Deus, ou seja, uma promessa de Deus. E essa promessa, Deus é fiel para cumprir. Só que o homem esquece da promessa de Deus e faz a dele. E depois não cumpre. Não cumpre. E aí quando vem alguém para cumprir a promessa de Deus, o homem se ira e quer derrubar. Quer tirar o poder daquele que quer fazer. Porque ali ele viu o erro dele. Quando o homem ira, é porque ele viu o erro dele, aonde ele errou. Mas ele não busca sabedoria para entender o que fazer para resgatar o erro dele. Ele não busca. Ele se ira contra aquele que está provando para ele que o que ele está fazendo está certo. E aí ele se revolta contra o próximo. É o que está acontecendo no nosso Brasil. Se nós observar, os nossos políticos andam com o coração cheio de mágoa, de desejo de vingança, querendo fazer vingança um com o outro. E sendo que a vingança pertence a Deus, só Deus pode fazer vingança, porque Deus é o dono da justiça. É Ele que faz a vingança aos seus adversários e reserva a indignação aos seus inimigos. E o homem, pela falta de entendimento, está andando indignado, esquecendo que essa indignação ela não vem do homem, ela vem de Deus. Por quê? Deus reserva a indignação ao homem. Sim, está aqui na Bíblia. Deus reserva. E o homem não quer entender isso. E acha que o outro está afrontando ele. E não está. Não está. O outro está fazendo aquilo que Deus deu a ele para fazer. E aí eles vivem nessa indignação, nessa falta de compromisso, essa falta de compreensão, essa falta de compassividade. Então, por isso, é que nós temos que mudar o nosso entendimento e ter mais sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas atitudes e nas nossas necessidades. Nós temos que ter sabedoria em quem está capacitado, quem pode, quem vai, quem deve atender às nossas necessidades. Porque muitos vão dizer, muitos vão falar, eu não preciso de político, eu não preciso do trabalho deles, eu não preciso deles, por mim eles podem fazer o que quiser, mas está enganado, está enganado. Nós precisamos do trabalho deles, assim como nós precisamos de Deus. Sim, está aqui na Bíblia. Nós precisamos do trabalho deles, assim como nós precisamos de Deus. Sabe por quê?
Porque Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavras. Opa! Clareou, não clareou? Aí você quer entender por quê? Porque Deus instituiu o homem autoridade. Sabe por que Deus instituiu o homem autoridade? Para que ele venha atender às nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas necessidades? Infraestrutura, educação, saúde, segurança, trabalho com dignidade, habitação com saneamento básico. Ou você vai falar que você faz tudo isso para você. Você monta um consultório médico dentro da sua casa, você monta uma escola para poder dar educação aos seus filhos, você paga um professor para você paga um médico particular para você consegue plantar, colher e guardar, armazenar para você comer, você consegue asfaltar a rua da sua casa, fazer a sua casa, colocar água, energia, você consegue tudo. Para você não precisar de um político, de um deputado, de um governador, de um prefeito, de um presidente da república, você tem que fazer tudo isso e muito mais. Aí eu vou falar com você que você não precisa nem de Deus. Por isso que Deus instituiu a autoridade. A autoridade, se nós pensar bem, se nós olhar bem o que está aqui escrito na Bíblia, ela é uma excelência de Deus. Sabe por quê? Porque ela é consagrada por Deus. Vamos entender por quê. Ela é uma autoridade instituída por Deus, instruída pelo Espírito Santo e consagrada pelo nosso voto. Pelo nosso voto. Quando nós votamos nela, nós consagrou ela. E tudo aquilo que nós consagra, apresenta a Deus, Deus abençoa. Ela passa a ser abençoada por Deus. Então não adianta querer xingar, querer desejar a morte, querer fazer acontecer contra aquela autoridade, porque Deus não vai permitir, porque ela foi consagrada. Antes de votar nela, você aceitou ela como autoridade. Antes de você colocá-la no poder, você gostou da palestra que ela fez para você, de tudo que ela falou para você. Você aceitou a promessa que ela fez para você. Você esqueceu da promessa que Deus tem na nossa vida e aceitou a dela. Agora não adianta querer desejar a morte dela, desejar que o avião caia com ela, desejar que ela afunda no fundo do mar, desejar que o carro dela bate com ela, que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Porque Deus é com ela. Mesmo que ela seja a pior autoridade, mas é uma autoridade instituída por Deus. Que tal nós mudar o nosso entendimento e ter mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades? Saber quem nós vai colocar lá na prefeitura, lá na Câmara dos Deputados, lá na coisa do governo, na presidência da República. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos buscar mais conhecimento na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que o homem perde muito por não conhecer a Bíblia e muito mais ele perde por não conhecer o poder de Deus. Veja o quanto é grande o poder de Deus. Deus, além de ter feito o homem à imagem e à sua semelhança, ele ainda instituiu o homem autoridade. Deus não confia no homem, mas Deus ama o homem. O Deus ama o homem. Agora nós é que temos que saber quem é que Deus ama. Porque existe dois tipos de homem. Então nós temos que saber escolher. Tem aquele homem que é do mundo e tem aquele que é de Deus.
Quem são os do mundo? São aqueles que o próprio Jesus chamou de fariseu, escriba. Está aqui na Bíblia, no livro de Mateus 23. Entra lá no livro de Mateus, no capítulo 23, que você vai ver quem é o escriba, o fariseu. Agora, aquele que é filho de Deus, aquele que é o homem de Deus, Deus abençoa ele. E ele abençoa a nação. Ele abençoa a sua prefeitura, a sua cidade. Ele abençoa o seu bairro. Porque ele te dá atenção, ele te dá assistência, ele te dá condição de vida. Ele desenvolve o país, o teu estado, o teu município. Esse é o verdadeiro homem de Deus, é aquele que investe na nação. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Você quer ver o que a palavra de Deus diz? Eu escrevi aqui, nesse papel, porque tem que tirar na Bíblia em vários lugares. Para não estar abrindo na Bíblia aqui, eu achei melhor escrever, para que você viesse entender melhor o que Deus diz. Palavras de Deus está aqui. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque são eles responsáveis pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade dos trabalhadores. São eles responsáveis pelas instituições capacitar o seu subordinado para atender a necessidade dos diferentes necessitados. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio, que são os aprovados. São aqueles que atendem às dificuldades dos necessitados e entendem as necessidades do órfão, da viúva, do inocente, do necessitado, do encarcerado, do enfermo, dos médicos e de tantos que têm necessidade de justiça, de atenção, de proteção, de amor, de uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Mas que nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas sim por humildade, considerando cada um ao outro superior a si mesmo, levando em conta o amor ao próximo e ao próprio trabalho, à família, para que tudo vá bem na sua vida, ou na nossa vida, ou no nosso país, ou na nossa prefeitura, na nossa cidade. É isso que a palavra diz, aí é a interpretação. Agora, para que isso aconteça, nós é que temos que ter sabedoria. Para que tudo venha acontecer certo na nossa vida. Não adianta, veja bem o que eu vou falar, que é muito importante. Não adianta nós ir na igreja, orar a Deus, buscar a Deus, pedir a Deus para abençoar o nosso filho, tirar o nosso filho do caminho errado, tirar o nosso filho do sofrimento. Mas se você entregou o futuro do seu filho na mão de um fariseu, de um escriba, que não está nem aí para o futuro do seu filho, o que é o futuro do seu filho? É educação, é saúde, é trabalho com dignidade, é segurança, é habitação, é infraestrutura, o bem-estar da família. Que adianta você pegar o bem-estar da sua família e pôr na mão do fariseu, de um escriba, para ele esconder atrás da lei
e usar a justiça para fazer injustiça com seu filho. Aí você pergunta, mas como fazer injustiça com meu filho? Porque todos nós temos necessidade, não é só seu filho, não. Todos nós temos necessidade disso ou daquilo. E maior ainda a necessidade é dos jovens, porque eles têm muita força. Eles estão no auge da força. Tudo que vem para eles é lucro. Tudo que vem para eles é lucro, porque eles não têm conhecimento de nada, eles não têm experiência com nada, eles não têm vida com nada, eles não têm vida com nada. Tudo que vier é lucro. E aí eles têm as suas necessidades. Sai para procurar um trabalho, não tem. Foi na escola, não aprendeu nada. Saiu da escola e aí ele vem namorada, vem família, porque é um direito dele, ele tem família. Aí a família dele vai no hospital, chega lá, não tem amparo de saúde, não tem nada. E aí, o que a vida obriga ele a fazer? Não, o que a vida obriga ele a fazer? É o que você está pensando mesmo. É o que está acontecendo no nosso país. Veja que por falta de justiça, por falta de oportunidade, até mesmo pelas necessidades, o nosso país, eu acho que é um dos países que mais tem encarcerado. O nosso país é um dos países que mais tem jovem aprisionado. Jovem, eu estou falando de jovem. Que está com a sua liberdade privada. Por quê? Porque ele teve necessidade, porque ele teve dificuldade na vida, ele tinha o seu compromisso com a sua namorada, com a sua mulher, com seus filhos, e em busca de atender a necessidade da família, ele está lá, guardado, e a família está sofrendo. Sofre ele, sofre a família, sofre tudo. E os fariseus não sofrem nada. Os fariseus têm tudo. Os fariseus têm tudo. Eles têm tudo. Eles têm a Constituição, eles têm as leis a favor deles. Eles têm segurança, eles têm direito, desde a necessidade ao bem-estar. E a família daquele coitadinho que está lá encarcerado não tem nada. Então é isso que nós temos que mudar o nosso entendimento, gente. Nós temos que entender que a política, ela tem que ter comunhão com a religião. Porque Deus é o Pai do ouro, é o dono do ouro e o dono da prata. E é Ele que abençoa a prosperidade. Por que que é Ele que abençoa a prosperidade? Porque Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como que nós podemos ter paz? Como que nós podemos ter estabilidade? Como que nós podemos praticar o amor de Deus se quem administra a nossa prefeitura, quem administra o nosso governo, quem administra é fariseu? E o pior de tudo isso, a justiça é feita por Barrabás. Quem são os Barrabás? Porque se nós vamos entender a palavra. Eu estou falando da palavra de Deus. Jesus perdoou o Barrabás pela justiça que fez. Porque quem fez justiça foi Jesus, não foi? E aqui no nosso país, quem está fazendo justiça é o Barrabás. Está condenando Jesus. Barrabás está condenando Jesus, gente. Acorda, gente. Acorda porque eu estou falando.
Jesus está sendo condenado pelos Barrabás. Olha na justiça do nosso país, que vocês vão ver o que está acontecendo. Olha na justiça do nosso país, gente. O que está acontecendo? E é isso que nós temos que ter atenção, é isso que nós temos que olhar, ficar mais atento, entender a palavra de Deus. Porque não pode nós continuar desse jeito. Um país de cristão que fala de democracia, que vive no comunismo e que a justiça é feita por Barrabás. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar o nosso entendimento. O nosso entendimento está precisando de ser mudado. Será que nós vamos continuar a vida inteira nessa falta de entendimento, nessa falta de crescimento? Não, gente, não. Entenda o que eu vou falar e eu vou repetir de novo. O nosso país é um país muito rico, que oferece todas as iguarias, dá condição de vida, atende às condições de vida do mundo inteiro. Em tudo que o mundo precisar, o nosso país oferece, desde a água até o fogo. E o nosso país é um país de democracia, de cristão. Mas, infelizmente, é um país que a justiça é feita por Barrabás e é administrado por fariseu e escriba. E nós temos que entender o seguinte, que o nosso país é um dos países que mais tem despesa para pagar do que o que arrecada. O nosso país tem uma despesa imensa interna. E o desenvolvimento com investimento é pouco. A arrecadação é pouca, não cobre. E é por isso que está essa guerra aqui dentro do nosso país. Porque o dólar é a moeda do mundo. Quando o dólar sobe, tudo aumenta, em consequência do dólar. Aumenta a gasolina, aumentou a gasolina, o produto interno aumenta tudo. Tudo aumenta. A energia, a água, tudo aumenta. Por quê? Porque eles têm que arrecadar o imposto para pagar as despesas do país. Para pagar as despesas deles, porque nossa despesa deles é muito grande. E quem é que paga isso? Não somos nós, com o nosso imposto? Mesmo desempregado, nós pagamos imposto, porque nós vamos no mercado, nós compramos. Tudo que nós compramos, nós pagamos imposto. Nós vamos pagar a conta de luz, estamos pagando imposto. Nós vamos pagar a conta de água, estamos pagando imposto. Tudo que nós compramos, tudo que entra dentro da nossa casa, nós pagamos imposto. E com isso, quem está ganhando a salvação é eles. Porque olha o que diz a palavra de Deus, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado ao homem. E eles estão sendo aprovados, porque eles têm tudo. E nós? O que nós temos para agradar a Deus? Nada. Nós não temos nada para agradar a Deus. Nós só temos sofrimento, dívida. Isso não agrada a Deus, não. Não. O que agrada a Deus é nós fazer as coisas certas, de acordo com a palavra dele. Olha o que diz a palavra dele. Melhor é obedecer do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura dos carneiros.
E nós estamos só sacrificando, só sofrendo. E eles, tá tudo na vida boa, na vida mansa, com tudo garantido pela Constituição Federal, pelas leis do país. Eles têm tudo e nós não tem nada. O que nós temos, gente? Vamos acordar. Não precisa nós brigar, não precisa nós fazer guerra, nós não precisa nada. É sabedoria, entendimento. O que nós precisa é entender. O que nós precisa é buscar em Deus sabedoria para poder nós entender o que fazer, como fazer, quem pode fazer, quem deve fazer, quem está capacitado para fazer. Porque se nós olhar, eles não vão se preocupar, porque está tudo garantido para o lado deles, a salvação deles está salva. E nós? E nós? Então, gente, o nosso país só vai melhorar se nós montar um projeto de vida com justiça. E que este projeto de vida tem 3 pastas. Uma de justiça, uma a reforma administrativa e fiscal, que acaba com a estabilidade de tudo, e a outra pasta de desenvolvimento, que faz investimento na infraestrutura, na agricultura, na pecuária, no agronegócio, em tudo que for para exportação. Porque o mundo compra. Tudo que nós temos no nosso país, o mundo compra. E se nós temos um mundo que compra, e nós somos uma nação de trabalhador, nós podemos mudar o nosso país de uma noite por dia, em cima de um projeto de vida. Esse projeto chama-se justiça. Esse projeto chama-se justiça. Por que justiça? Deus. Reforma fiscal e administrativa. Por quê? Jesus, que é o professor da sabedoria e do entendimento e da ciência. A sabedoria, o entendimento e a ciência é dom que vem dele. Então nós vamos buscar nele forma de montar esse projeto, fazer essa reforma. Desenvolvimento. O exército. Quem é o exército? Somos nós que somos trabalhadores. Somos nós que somos os necessitados. Nós que precisamos de trabalhar. Então vamos investir nesse projeto, nessa pasta do desenvolvimento, para que o nosso país saia desse buraco. Assim nós vamos pagar toda essa dívida que nós devemos e tirar o nosso país do buraco e ser um país de primeiro mundo, Tenha dúvida? Não precisa ter, eu estou garantindo para vocês. Porque o mesmo Deus que tirou esse país da mão dos dominadores é o mesmo Deus que está me permitindo eu falar isso aqui. É o mesmo Deus que está me permitindo eu falar isso aqui. Que vai abençoar e que o nosso país vai ser um país de primeiro mundo. Agora isso nós precisamos montar esse projeto e votar ele agora, esse ano, antes das eleições. Porque se passar depois das eleições, nem a misericórdia de Deus nós não vai ter, porque eles não vão votar. Esse projeto tem que ser votado agora, antes das eleições. Fazer esse projeto e votar. Para entrar o ano de 2022 consciente do que vai fazer, do que tem que fazer, do jeito que tem que ser. Aí nós vamos conseguir resgatar a família, o trabalho com dignidade, resgatar os presidiários que estão lá sofrendo dentro da cadeia, resgatar a vida. Você acredita em ressurreição da vida? Então, você acredita na ressuscitação que Jesus fez a Lázaro?
Então assim nós vamos fazer pelo nosso Brasil. Nós vamos ressuscitar o Brasil. Nós vamos fazer a ressurreição da vida. Da vida. O que é a ressurreição da vida? Sair dessa miséria, sair dessa pobreza, dessa avareza, desse espírito de destruição, de pobreza, de avareza, de miséria, de contenda, esse espírito de imundícia, do vício, das drogas, do remédio, maldição hereditária, obra do maligno, enfermidade. Aí você pergunta, mas por que, como sair? Porque nós vamos fazer um projeto de justiça, uma pasta com justiça, e esta pasta vai trazer condição de vida para todo mundo, Cada um vai saber o seu compromisso, a sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque o homem tem que temer a lei. O homem tem que temer a lei. Se o homem não tiver medo da lei, da justiça, então, que ele não vai ter. Porque ele sabe que é justiça. Então, o homem tem que temer a lei, tem que ter medo da justiça e tem que ter homem para poder praticar a justiça. Porque um país sem justiça e sem homem para praticar as leis, para obedecer às leis, nada feito, nada feito. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento. Nós temos que entender que o homem tem que temer a lei que tem no país. E nós temos lei para isso. Nós temos lei. Não precisa fazer lei, não. É só mudar o comportamento da justiça. Aí, para mudar o comportamento da justiça, tem que colocar homem que pratica a justiça, que faz justiça. E tem que fazer a justiça valer. Agora, do jeito que está aí, o nosso país só vai piorar. Só vai piorar, infelizmente. Eu não estou aqui para desanimar ninguém, eu estou aqui para levantar o nosso país. Mas para levantar o nosso país, nós temos que começar do zero, do zero. Sabe o que é zerar? E vamos começar aqui, nessa pasta de justiça. Com essa pasta nós vamos montar a reforma administrativa e a pasta de desenvolvimento. E com essa pasta de desenvolvimento, nós vamos ter educação, nós vamos ter saúde, nós vamos ter trabalho com dignidade, nós vamos atender a necessidade do mundo inteiro e vamos viver em paz. Nós vamos ser um exemplo para o mundo, um exemplo de superação, de perseverança, de justiça, de amor, de fé. Porque assim diz a palavra de Deus, que nós temos que dar exemplo e seguir exemplo. Que o Senhor Jesus seja o nosso exemplo a ser seguido, mas que o nosso país venha a ser um exemplo para o mundo que conheceu o nosso país, do jeito que era, vai conhecer o nosso país através da nossa atitude, do nosso entendimento. O mundo vai entender que o quanto é grande a grandeza de Deus na nossa vida, no nosso país, nas nossas autoridades e em toda essa nação. O mundo vai seguir, porque hoje o nosso país é conhecido mundo afora, pela falta de justiça, pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento do homem, que nega a justiça ao órfão, viúvo, inocente, o necessitado, o encarcerado, o enfermo, os médicos, as famílias, os trabalhadores, os empresários, para beneficiar quem? O corrupto, o fora da lei, o maligno, o avarento. É isso que o nosso país é conhecido mundo afora. E aí como é que fica o nosso país aos olhos do mundo com tudo isso? Como é que fica o nosso país aos olhos do mundo com tudo isso? Será que o mundo confia no nosso país?
com essa justiça que nós temos, será que o mundo vai querer parceria com o nosso país, com a justiça que nós temos, com essa política que tem aí? Não, não. O mundo vai investir, mas é de acordo com aquilo que é o toma lá e de cá. É o toma lá e de cá. Entendeu? É aquela política sem confiança. Então nós precisamos chamar a atenção do mundo, para que o mundo venha acreditar no nosso país, para que o mundo venha ter confiança nos nossos políticos, no nosso presidente, nos nossos deputados, nos nossos senadores, nos nossos governadores, para que o mundo venha entender que vai fazer compromisso com nós e o compromisso vai ser atendido. Porque do jeito que está aí, o mundo não vai confiar. Como é que o mundo vai confiar num país onde a política é um contra o outro? Não tem união, não tem compassividade, não tem estabilidade, não tem compromisso. Não tem, não tem. Olha o que diz a palavra de Deus, que Deus fez o homem a sua imagem e a semelhança, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavra. Ó, que bom, que maravilha, hein? E Deus é fiel nas suas palavras, nas suas obras. Pode olhar que a palavra de Deus não cai no chão. Não, a palavra de Deus não cai no chão. Aquilo que Deus falar, está feito. Acontece. E o homem? Se o homem falar, está feito? Acontece? Não. O homem perdeu a palavra. O homem perdeu a palavra. O homem fala uma coisa de manhã, de tarde ele já fala outra muito diferente. Muito diferente. Se você perguntar a ele, você falou de manhã assim. Ele falou, falei, mas agora eu já voltei atrás, eu não vou fazer. Eu não vou falar mais. Eu estou falando que vai ser assim. Ele muda, o homem muda e Deus não muda. Aí vamos para a obra. Deus faz a obra. Ele usa o homem para fazer a obra. E aí o homem usa as leis e a justiça para fazer para ele. Porque ele não faz a obra fica sem fazer. A obra de Deus fica sem fazer. O que é a obra de Deus? É atender a necessidade dos filhos de Deus. É dar condição de vida aos filhos de Deus. É resgatar a vida, salvar a vida, libertar a vida. E ele não faz. Ele usa a Constituição e as leis para fazer para ele. Mas não faz para a nação, não faz para o necessitado, não faz para o trabalhador, não faz para o empresário, não faz para ninguém. Perdeu o compromisso. O homem perdeu o compromisso dele com a palavra de Deus. E o que é pior de tudo isso, ele usa o nome de Deus para enganar os filhos de Deus. Ah, vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo, ah, tem que fazer isso, ah, tem que fazer aquilo. Mas não faz nada, não faz nada. A hora que ele ganha a cadeira, acabou, acabou. A hora que ele ganha a cadeira, acabou. Então, por isso que tem que acabar com a estabilidade. Porque acabando com a estabilidade, ele vai entender que ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que entender que ele tem que trabalhar. Porque se ele não trabalhar, ele vai perder o posto de trabalho dele. Ele vai perder o posto de trabalho dele. É igual nós na obra. É igual nós em qualquer trabalho. O patrão manda embora. Assim é nós. Se ele não tiver estabilidade, nós podemos tirar ele. Aciona a justiça e tira ele fora. Através da justiça. Para isso tem que ter justiça. Se não tiver justiça, nada feito. Então, acaba com a estabilidade dele, que ele vai trabalhar. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Que nós temos que morar numa terra que mana leite e mel. Viver e comer o melhor desta terra. E nós moramos num país rico.
um país que oferece todas as iguarias, um país que tudo que busca no mercado tem, um país que tudo que se planta colhe, um país que oferece condição ao mundo. Infelizmente, ainda vou acrescentar, e nós somos uma nação de trabalhador, aonde o povo tudo é trabalhador. Mas infelizmente, nós estamos passando por necessidade, nós estamos passando por dificuldade. Por conta de quê? Por conta das autoridades, que têm o compromisso de desenvolver o país, que têm o compromisso de fazer crescer o país, dar condição de vida à família, o trabalhador, o empresário, está tirando a estabilidade da família, a estabilidade do trabalhador, do empresário, desestabilizando o país, deixando de ser um país próspero e abençoado por Deus, para viver na corrupção, na iniquidade, na maldição, na destruição, porque ela vai destruindo os lares, as famílias, destruindo tudo. E tudo isso nas autoridades que nós temos no nosso país. Por isso que nós temos que mudar o nosso entendimento. Acabar com a estabilidade. Acabando com a estabilidade, vão ter que trabalhar. Vão ter que trabalhar. Porque se não trabalhar, perde o posto de trabalho. Está aqui na Bíblia. Está aqui. Por que Deus fala que nós temos que comer o pão do suor do nosso rosto? Então vamos entender. Se ele tem estabilidade, ele não precisa trabalhar. Pois se ele tem a estabilidade garantida pela Constituição, pelas leis, a estabilidade dele está garantida. Ele tem direito a posto de saúde, ele tem direito a plano de saúde, escola para os filhos, moradia, terno, gravata, paletó, sapato, engraxate, empregada. Ele tem tudo. Carro para passear, gasolina paga do nosso bolso, ele tem tudo. E nós não tem nada. E nós não tem nada. Então por isso que tem que acabar com a estabilidade. Porque aí ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Porque aquele que entrar na política, ele vai entrar sabendo que ele vai ter que assumir o compromisso dele com Deus. Não é com o homem não, não é comigo não, e nem contigo, nem com ele. Com Deus. Ele sabe que ele vai assumir um compromisso com Deus. De atender a necessidade dos filhos de Deus. É isso que Deus quer. É para isso que Deus instituiu a autoridade. Deus não instituiu a autoridade para poder massacrar os filhos de Deus, não. Deus não instituiu a autoridade para maltratar o necessitado, o encarcerado, o enfermo, os nossos médicos, os trabalhadores, os empresários, as famílias. Não. Deus instituiu a autoridade para dar condição de vida aos trabalhadores, aos necessitados, às famílias, o inocente, o encarcerado, o enfermo, os nossos médicos. Como é que nós vamos ter condição de vida se as autoridades tiram a condição de vida que a nação necessita? Então é para isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos buscar e pôr em prática. Porque não adianta ouvir o que eu estou falando e não pôr em prática. Não adianta. Tem que pôr em prática. E para pôr em prática tem que ter atitude. E para ter atitude eu estou convidando. Você que é deputado, que é senador, que é governador, que é prefeito, que é juiz de carreira, promotor de justiça, desembargador, jurista, advogado, empresário, carpinteiro, servente, não importa. Vamos levantar um projeto para o nosso país, junto com o presidente da República. Eu garanto que o presidente da República está disposto a fazer isso, pelas atitudes dele, pela coragem que ele tem, pelo homem que ele está disposto a fazer isso. Assim nós vamos resgatar a nossa família, resgatar a nossa vida, salvar o nosso país. Você acredita em salvação?
É isso que nós precisamos, salvar o nosso país. Vamos salvar o nosso país. Não olha para o que o mundo vai pensar, não olha para o que o mundo vai falar, não olha para o que o mundo pensa de nós, não. Vamos olhar para o que o nosso país está passando, porque o nosso país está no fundo do poço. E Jesus é o professor da sabedoria. Um professor que nunca foi a uma escola, não fez faculdade e é o autor e consumador da fé. E não está difícil de fazer esse projeto, não. O nosso país está no buraco, está no buraco. Mas Jesus deu a escada está dada para nós colocar nesse buraco e subir todo mundo, toda a nação. E sair dessa coisa de andar por mandado de homem, por ideia de homem. Porque o homem maquinalmente aprendeu a não dar crédito à palavra de Deus, ouvir a Deus e seguir as suas próprias intuições, os seus próprios projetos. Se os projetos do homem dessem certo, o nosso país não estava no buraco que está, não estava afundado do jeito que está. É porque os projetos do homem é furado, é falho. Agora o de Deus não. O projeto de Deus é abençoado, é certo. Então vamos fazer isso. Buscar em Deus sabedoria e entendimento para que Deus venha abençoar o nosso país. Para que todos nós venha ter uma nova vida, uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Para que todos nós venham alcançar a posteridade, viver a salvação e ganhar a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, junto do nosso Pai, que é Deus. Eu estou fazendo esse convite. Não se preocupe com a minha vida, não. A minha vida está na mão de Deus. Assim como Deus deu o Filho dele para salvar o mundo e a humanidade, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, para que Deus me usasse assim como Ele quisesse usar, do jeito que Ele achasse que fosse melhor. E Ele está me usando para fazer isso. Aqui estou eu. Eu não estou aqui por minha conta, não. Eu estou aqui como enviado de Deus. Para quem crê em Deus, para quem acredita no que Deus é, no poder de Deus, na palavra de Deus. Aqui estou eu. Não sou melhor do que ninguém. Não quero ser melhor do que ninguém. Mas todos que ouviram o que eu estou falando e atender o que Deus está pedindo e obedecer as palavras de Deus, o nosso país vai ser muito abençoado. Só quem viver, verá. Só quem viver vai ver o que Deus vai fazer no nosso país. Só. Porque Deus não falha. O homem já falhou. O homem já chegou no fim do limite dele. Você quer entender por quê? Porque foi Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. E que não habita em santuário feito por mão humana. E não é servido por mão humana. Como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa de nós, não. Nós é que precisamos dele. De um só, Adão. De um único homem, Adão e Eva. Ele fez toda essa humanidade para habitar sobre toda a face da terra. Você pode olhar que toda a face da terra tem morador. De um único homem. Havendo fixado os tempos, previamente estabelecido,
por ele, por Deus. Todo homem tem os seus limites estabelecidos por Deus. Nós somos limitados, nós temos os nossos limites previamente estabelecidos por Deus. Mas aonde termina o nosso limite, começa o agir dele. E se nós observar, o limite do homem chegou ao final, acabou. Aqui é o final. Se buscar a Deus, presta bem atenção no que eu estou falando, é sério, o que eu estou falando é sério. Se buscar a Deus, será renovado, será restaurado, será restabelecido. Mas se não buscar a Deus, a reconstituição da vida, a ressurreição da vida, a ressuscitação do nosso país, acabou. Porque chegou aqui, aí você pergunta, mas por quê? Porque Deus foi invocado por nosso país. Lembra quando o nosso país era surrupiado, corrupiado, lotado de corrupção? Que o nosso país vivia só na corrupção. Ninguém sabia o que era quem, e nem só pela ideologia de gênero, pela ideia do homem, pela fraqueza do homem, o nosso país estava perdido. Então foi invocada a presença de Deus através de oração, para que Deus enviasse um presidente para o nosso país que tivesse o coração puro, as mãos limpas, que tivesse conhecimento e razão social e direitos humanos, que entendesse as dificuldades do país e que atendesse à necessidade da nação, que fizesse tudo aquilo que fosse do agrado de Deus. E Deus o capacitou, Deus abençoou esse presidente que hoje está aí, que é massacrado pelo mundo, pelo povo, por aqueles que deveriam apoiar ele, por aqueles que deveriam estar junto com ele, porque ele quer o bem do país, ele quer o bem da nação, ele quer o bem da família, ele quer o bem do trabalhador, ele quer o bem de tudo. Só que a maioria está contra ele. Sendo que quando nós estamos contra ele, nós estamos contra aquilo que Deus enviou para nós. Porque ele foi pedido em oração. E nós temos que entender que toda autoridade é instituída por Deus. Ele é uma autoridade instituída por Deus. Assim como Deus não agradou e não agrada todo mundo, assim é ele. É impossível ele agradar todo mundo, mas é possível ele fazer para todo mundo. Tudo depende do apoio de cada um, da vontade de cada um, do entendimento de cada um. É possível ele fazer e dar condição de vida para a nação inteira, porque ele foi votado e consagrado por 50 e poucos milhões de votos. Mas, pela lei de Deus, ele é o presidente da nação inteira. Ele é o presidente da nação inteira. Agora, quem é que vai contender com Deus? Quem é que vai contra a vontade de Deus? É muita falta de entendimento, é muita falta de conhecimento. Nós precisamos parar para pensar no que nós estamos fazendo, que é muito sério, mas muito sério mesmo. Não devemos, de maneira nenhuma, deixar essa oportunidade passar. Porque isso na nossa vida é uma oportunidade que Deus está dando para nós, para a nação brasileira. E não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim, porque olha o que a palavra de Deus diz.
tirar o joio do meio do trigo. Que tal? Não é uma boa ideia? Tirar o joio do meio do trigo. Então está na hora de nós saber quem é joio e quem é trigo, para votar esse projeto de vida. É nesse projeto que nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. Como é que nós vamos saber quem é joio e quem é trigo se nós não põe ele em prova? Se Deus põe nós em prova, nós também pode pôr as nossas autoridades em prova. Sim, da mesma forma. Como é que nós queremos que Deus abençoe um corrupto? Como é que nós queremos que Deus abençoe uma autoridade que vota projeto contra o país, ou que derruba projeto que favorece o país, ou que prende os projetos na gaveta? Isso é joio, isso tem que ser tirado, isso precisa ser banido das autoridades. Nós temos que colocar autoridade que tem capacidade, que tem conhecimento, que tem entendimento, que entende que o país necessita do trabalho dela, que ela foi eleita para dar condição de vida à nação, que ela foi eleita para desenvolver o país, que ela foi eleita para atender a saúde e a educação da nação e o bem-estar da família. Isso que nós temos, e esse direito nós temos aqui, ó, garantido aqui. E na Constituição, a Constituição também garante o mesmo direito que a Bíblia dá, a Constituição dá. Sabe por quê? Porque as leis foram constituídas pela a justiça, a misericórdia e a fé. Opa, sim, está aqui na Bíblia, que as leis foram constituídas pela justiça, a misericórdia e a fé. Aí é só nós entender. Entender não, que aqui está escrito também que as promessas de Deus não anulam as leis do homem, que são as leis da Constituição. E nem as leis da Constituição podem anular as promessas de Deus na nossa vida. Quem são os responsáveis pelas promessas da nossa vida? As autoridades. Não é Deus. Deus tem promessa na nossa vida, mas nós é que temos que ter sabedoria para escolher a autoridade que vai atender às nossas promessas que Deus tem na nossa vida. Ver que Deus é tão maravilhoso que quando nasce uma criança, tudo que atende às promessas dele já está aqui, ó, já está aqui esperando ele chegar no mundo. A hora que ele chega no mundo, ele já tem roupa, ele tem calçado, ele tem médico, ele tem remédio, ele tem toda assistência. Isso é promessa de Deus. E dali em diante, quem é que cuida da promessa dele? As autoridades. Porque as autoridades é que cuidam da saúde, cuida da educação, cuida da habitação, cuida da infraestrutura, cuida do hospital, cuida da escola, cuida do trabalho do pai, da mãe. Eles são responsáveis de tudo. Então quer dizer que nós temos que entender que a autoridade é responsável pelas promessas de Deus na nossa vida. Eles não podem anular as promessas de Deus na nossa vida. E nós também, pelas as promessas que nós temos de Deus, nós temos direito de escolher as nossas autoridades. Quem pode, quem deve, quem não vai, quem não está capacitado, quem não tem condição. Tudo isso é de Deus. Eu não estou aqui falando isso por minha conta, não. Nós precisamos mudar o nosso entendimento, para que nós venhamos a ter mais sabedoria. Nós estamos precisando de sabedoria. E a sabedoria é dom que vem de Deus. A sabedoria, o entendimento e a ciência. Só para nós entender. Se não houver ciência, não haverá tecnologia.
Se não haver tecnologia, não haverá trabalho com qualificação. E se não haver trabalho com qualificação, não teremos estabilidade financeira. E assim, meu filho, nós vamos continuar na mão desses fariseus, desses escribas aí, ó, que todo dia tira o nosso emprego, tira o nosso trabalho, acaba com a justiça, cancela as leis e nós vamos viver no comunismo, nós vamos viver na iniquidade. É isso que nós temos que tomar cuidado na nossa vida. Porque eles não podem cancelar as promessas de Deus na nossa vida, não. Não. Eles têm que cuidar da promessa de Deus na nossa vida, porque eles são autoridade instituído por Deus, instruído pelo Espírito Santo e consagrado pela nação através do voto. Por isso que eles têm que ser chamados de excelência. Não é de fariseu, não. Eles têm que ser chamados de excelência, não é de fariseu. É isso que nós temos que entender, que as nossas autoridades têm que ser chamadas de excelência. Não é de fariseu e nem de Barrabás. Entendeu agora? Então vamos começar a mudar o entendimento. E vamos montar esse projeto, o projeto de vida. Vamos chamar o presidente da República, chamar os que querem fazer o projeto e pôr em votação. Entrar o ano de 2022 de cara nova, país novo, família nova, administração nova. É isso. Tudo novo. Sabe por quê? Porque assim diz a palavra de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for. Porque é Ele que tem promessa na nossa vida e Ele é fiel para cumprir. E as promessas dele são de prosperidade, de estabilidade, de paz, de amor, de justiça, de misericórdia e de fé. Nós só precisamos ter fé, acreditar em nós, porque o resto Ele abençoa. Sabe por quê? Porque é impossível agradar Ele sem fé. Porque tudo que nós faz sem fé desagrada Ele, contraria as leis dele, os estatutos dele, os mandamentos dele, deixando de dar crédito a Ele, ouvir a Ele, seguir os seus conselhos, para viver na iniquidade. Aí, quando vai viver na iniquidade, a vida só tem dois caminhos. Sabe qual que é os dois caminhos quando a gente vive na iniquidade? A morte, que é o que se chama aí de cemitério, ou a cadeia. Esses são os dois caminhos da iniquidade. A morte ou a cadeia. E é o que está acontecendo no nosso país. É o que está acontecendo no nosso país. Vê se eu estou falando demais. Não. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento. Nós precisamos entender que nós temos que ter autoridade que atenda a necessidade da nação. Porque não adianta. Você pode colocar lá na polícia militar milhões de policial. Mas na hora que bater a fome, que bater a necessidade, que chegar as contas para pagar, que chegar as crianças pedindo o que comer e o que beber, o que o pai tem que fazer? Ele vai enfrentar a polícia, ele vai roubar, ele vai traficar, ele vai fazer o que ele, aonde ele achar um jeito de atender a necessidade do filho dele, ele vai fazer. Então é melhor nós ter menos polícia, menos juiz, menos coisa, mas nós ter mais condição de vida, nós ter mais educação, nós ter mais saúde, nós ter mais trabalho. Sabe por quê? Eu vou abrir o teu entendimento. Se eu tenho Deus acima de tudo e todos, eu trabalho. Se eu trabalho, eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu posso trabalhar e manter as minhas despesas tudo.
dar condição de vida para o meu filho, dar condição de vida para minha mulher, manter a minha casa, pagar minhas contas, fazer tudo que eu necessito. Agora, se eu tiver Deus, presta bem atenção nisso, porque esse é um pensamento de todos nós. Eu tenho Deus, mas eu moro num país que não tem autoridade, que não tem justiça, que tem lei, mas não cumpre a justiça, e que não tem trabalho. Eu estou cheio de dificuldade, eu tenho dívida, eu tenho família, eu tenho responsabilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me virar, eu tenho que enfrentar as leis, eu tenho que enfrentar a justiça e fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, contrariando as leis, os estatutos, que são a justiça da Constituição. Aí o que eu vou fazer? Eu vou roubar, vou traficar, vou acontecer, porque eu tenho responsabilidade. É isso que nós precisamos mudar o entendimento. Agora, se eu tenho Deus acima de tudo, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu trabalho. Se eu trabalho, eu tenho condição de vida. Eu tenho condição de vida para tudo que eu precisar. Para pagar minhas contas, para atender as necessidades dos meus filhos, para fazer o que eu precisar fazer. E melhor de tudo isso, sabe o quê? Vou viver em paz, vou viver em harmonia com meu vizinho, com meu amigo, com meu pai, com a minha mãe, com meu filho. Vou viver em paz com Deus, com a nação, com o país, com as polícias, com as autoridades, com todo mundo. Eu vou ter paz com todo mundo. Isso é promessa de Deus. E a paz é promessa de Deus. E aí eu vou alcançar a estabilidade. O que é estabilidade? A estabilidade é quando eu tenho a minha casa, eu consigo pagar as minhas contas, eu tenho a minha família bem vestida, bem alimentada, bem cuidada, na rua tudo asfaltado, tudo em condição. Isso é estabilidade. Aí o que é amor? Amor é o que eu vou viver em harmonia com a minha família, com os meus amigos, a nação, com o país, com a polícia. Eu vou poder passar no meio da rua, na polícia, e dar continência. Continência. Isso é excelência. Excelência. Eu vou poder dar continência. Eu não vou precisar baixar a cabeça. Eu não vou precisar correr. Eu não vou precisar ficar sendo humilhado. O que é justiça? É aquela que eu acredito que está me protegendo. É aquela que eu acredito que está me dando condição de vida. É aquela que eu acredito que eu posso dormir em paz, porque o meu inimigo vai ficar com medo dela. Ele vai respeitar a justiça que tem no país. O meu inimigo vai respeitar a justiça que tem no país. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele mexer comigo, ele vai ter que pagar pela justiça. Ele vai ter que passar pela justiça. E a justiça do país é pesada. Então, ele vai entender que se ele mexer comigo, ele vai sofrer. E ele não vai querer isso, porque ele sabe que o mesmo direito que eu tenho, a mesma paz que eu tenho, a mesma estabilidade que eu tenho, ele também tem. Ele tem esse direito. Então, ele vai fazer por onde de viver a mesma vida que eu vivo. Ele não vai querer atrapalhar a minha vida para estragar a dele. É, isso mesmo. Então, está na hora de nós mudar. Vamos mudar o nosso entendimento, dá para mudar. Você que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, não tenha medo de passar para frente, não. Passa. Passa para tudo, até chegar no presidente da República. Pode ir na mesa dos senadores, dos governadores, dos prefeitos, de quem quiser. Não precisa ter medo de mim, não. Não precisa se preocupar da minha vida, não. A minha vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus. E Deus está comigo.
E eu quero que Ele esteja contigo também, da mesma forma que Ele está comigo, que Ele te abençoe, que Ele te dê tudo que tu necessita, que tu precisa. Que da mesma forma que Ele está comigo, que Ele abençoa as nossas autoridades, abençoa os trabalhadores, os empresários, as famílias, abençoa a todos. Porque é isso que Ele quer. É que todos nós venham viver em paz, em harmonia. Você entendeu tudo que eu disse? Então, vamos pôr em prática. Tá? É o ano de pôr em prática. É o ano da transformação. O nosso país está dentro da transformação. Não adianta quem quiser falar, o mundo está em transformação. Mas não vamos deixar o mundo, vamos cuidar do nosso país. Nós vamos cuidar do que é nosso. E o mundo cuida do que é deles. E nós vamos cuidar do que é nosso. Eu não estou aqui para falar do mundo, eu estou aqui para falar de nós. E nós vamos falar de nós. E é de nós que nós precisamos falar e mudar, ter atitude. E essa é a oportunidade que Deus está dando. Não deixe escapar, não, porque se escapar, olha, nem misericórdia nós não vai ter. Nem misericórdia. Nem misericórdia. Porque não precisa falar mais. Só de você ver que um país que não tem justiça, não tem autoridade para fazer justiça, acabou. O nosso país tem uma Constituição, tem as leis, mas infelizmente é usada de forma errada. Eles usam a Constituição para se proteger e as leis para se garantir na vida e para fazer injustiça com a nação, que é tirar o nosso direito de vida, tirar o direito de viver, tirar o direito de trabalhar, tirar o direito de ir e vir. É isso que está acontecendo no nosso país. Então, fica aí o recado. E que Deus abençoe todos nós, que isso é que Deus quer. Porque assim jurou o Senhor de todos os exércitos, dizendo: assim como eu pensei, assim sucederá. Assim como eu determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernemente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos. Quem, pois, invalidará? Esta é a mão que está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia de Deus. Porque ser agraciado pela graça divina é algo maravilhoso e extraordinário. Nós somos remidos pela graça, abençoados pela graça, protegidos pela graça, curados pela graça, escolhidos pela graça e salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é a nossa salvação, o Senhor Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. E os vossos olhos verão e direis que o Senhor será engrandecido além do limite de Israel. O filho honra o pai e o servo a seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Porque os seus olhos repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às minhas súplicas, o meu clamor. E o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Porque o Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada de coração. É de todo o coração que eu estou aqui. É com todo prazer que eu estou aqui para honrar a palavra de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para louvar a Deus. E é de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma e com
todas as minhas forças que eu vou lutar pelo nosso país. Naquilo que Deus me permitir para estar aqui, naquilo que Deus me abençoar para estar aqui, eu vou estar aqui para abençoar o nosso país, para abençoar o nosso povo, abençoar essa nação, para que Deus venha abençoar essa nação. E assim eu entrego nas mãos dele, para que seja feita a vontade dele, se assim for, porque tudo ele faz do seu agrado para o seu louvor. Ele que não aceita a glória que vem do homem, nem dá a sua glória a outro, nem a sua honra à imagem de escultura. Que toda a glória seja dada a ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração. E que ele recebe, congratula e abençoa o nosso país, abençoa nossas autoridades, abençoa as famílias, os trabalhadores, os empresários, e toma a direção do nosso país em tudo, das autoridades, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários. Que na autoridade, na direção do nosso país, não seja autoridade e nem homem algum, mas sim o Senhor Jesus. Que a autoridade ou o homem seja nas mãos dele um instrumento, usado por ele. Assim como eu estou aqui sendo usado por ele. Inspirado na sabedoria dele, para entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários, e atender a necessidade da nação e fazer tudo aquilo que for do agrado dele, para o louvor dele, e ser abençoado por ele. Ser abençoado por ele e aprovado pelo mundo, pelas nações. Aí você pergunta, aprovado pelo mundo, pelas nações, por quê? Porque se as autoridades não for aprovada pelo mundo e pelas nações, não é agradável a Deus. E se não for agradável a Deus, não é abençoado o nosso país. Então, para nós entender que o nosso país só vai ser abençoado em tudo aquilo que agradar a Deus e que for aprovado pelo mundo e pelas nações. E aí você pergunta, mas como assim aprovado pelo mundo e as nações? Por que tem que ser aprovado pelo mundo e pelas nações? Porque nós precisamos do mundo para comprar o nosso produto, para manter as despesas do nosso país. Porque o nosso país tem 200 e tantos milhões de brasileiros que depende da produção que o país produz. E nós não podemos, nós mesmos, produzir e nós mesmos comprar o que nós estamos produzindo. Nós temos que montar uma política de desenvolvimento. Nós vamos plantar e vender para o mundo. Nós vamos fabricar e vender para o mundo. Nós vamos construir e vamos vender para o mundo. Nós vamos industrializar e vender para o mundo. Que para isso nós temos condição. Nós temos um país que tem essa condição. Nós temos um país que dá essa condição. E para isso Deus abençoou o nosso país. Que nós temos desde a água ao fogo. Nós não dependemos de nada. Tudo que nós depende é da sabedoria, para entender o que fazer e como fazer. É só o que nós depende. Isso é de Deus. Isso não vem do mundo, não. Isso não vem do mundo, isso não vem do homem, não vem de lugar nenhum. Sabedoria, entendimento e ciência é dom que vem de Deus. Então isso é que nós precisamos de Deus. Porque nós temos condição de investir na ciência, nós temos condição de ter sabedoria através da Bíblia e nós temos condições de entender através do Espírito Santo. Porque se nós abrir o nosso coração e entregar a nossa vida na mão de Deus e se encher do Espírito Santo, nós vamos se transformar da água para o vinho. E assim nós vamos ser abençoados. O nosso país vai ser abençoado, as nossas autoridades vão ser abençoadas, tudo vai ser abençoado por Deus. Volto a repetir aquela palavra que Deus falou. Está aqui, a palavra que Deus falou.
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar, porque a justiça do homem não produz o amor de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Entendeu? Então vamos ouvir mais, falar menos e agir mais, que é o que a palavra diz. Isso é o que essa palavra diz. Nós temos que agir, mas é agir em favor da paz, em favor da prosperidade, em favor da estabilidade, em favor da justiça, para que nós venhamos alcançar a estabilidade com paz, com amor e viver a salvação e ganhar a vida eterna e viver ao lado do Senhor Jesus. Que já parou para pensar que país maravilhoso que fica o nosso país se nós viver na obediência da palavra do Senhor Jesus, se nós trabalhar pela obediência da palavra, se nós criar a nossa família pela obediência da palavra, se nós abençoar as nossas autoridades pela obediência da palavra. Ao invés de colocar fariseu, nós vamos colocar filho de Deus na autoridade. Você duvida? Não precisa duvidar. Para vir um filho de Deus como autoridade, é só mudar. Montar a pasta da justiça e a reforma fiscal e administrativa e a pasta do desenvolvimento. Mudou, fez a pasta da justiça, mudou o entendimento, aí tudo passa a ser filho de Deus, porque todo homem vai ter a justiça, aonde ele vai ter que dar obediência, aonde ele vai ter que dar respeito, para ele ser respeitado. Porque se ele não respeitar a justiça, já sabe o que vai acontecer com ele. Então, fica aí a minha live em tudo, e eu desejo o melhor para o nosso país, para nossas autoridades e para todas as famílias do nosso país. E que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus seja comigo, o nosso país, as nossas autoridades, as famílias, os trabalhadores, os empresários. Assim como o Senhor me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo seja protegido a minha vida, a minha casa, a minha família, o nosso país e toda essa nação. E renovado com todas as forças pelo poder do Espírito Santo a cada manhã e restaurado na saúde, no amor, na família ao anoitecer e restabelecido no entendimento, na ordem e na justiça do Senhor. Que assim seja feita a vontade do Senhor, se assim for. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Oh, glória.